Hey galera, aqui é o Bora Cartoon, trazendo pra vocês mais uma teoria miraculosa, teoria porque ainda não teve todas as confirmações necessárias, mas pra falar do tema que mais está na boca dos fãs. Kyoto é um Senti monstro mesmo? Quais são as provas a favor e contra essa teoria que assusta todos os fãs todos os dias agora, já que na quarta temporada foi Adrian Felix e agora é a vez dela, e o que isso significa pro resto da quinta temporada. Primeiro de tudo, é importante que vocês tenham em mente que Adrian ser um Senti monstro e Kyoko ser um Senti monstro são duas coisas bem diferentes, tanto pela importância que eles têm, quanto o peso que isso representa na história. Embaixadores da série já confirmaram lá na época que acabou a quarta temporada que o segredo e o fato do Adrian ser um Senti monstro é algo planejado desde a segunda temporada. Desde lá, já tinha um easter egg ou outro, ou o planejamento real de que um dia seria contado que ele é um Senti monstro. Durante a exibição da primeira temporada, lá em 2015 e 2016, é possível que o criador da série ainda nem tivesse definido para que serviu o Miraculous do Pavão, ou que um dia contaria que Adrian é o produto dele. Adrian ser um Senti monstro serviu para explicar bastante vários aspectos da personalidade dele, ou porque ele era tão deliberadamente submisso ao Gabriel. Girando o anel em sanguessuga, efêmero ou agora em emoção, ele faz com que Adrian obedeça cegamente qualquer ordem. Mas e Tomoe Tsurugi? Ela ficou cega por isso? Ela vive dando ordens a Kyoko como o Gabriel faz? São muitas perguntas que eu pretendo responder todas ao longo desse vídeo. Kyoko Tsurugi foi introduzida na segunda temporada e logo akumatizada. Inclusive o Akuma entra no seu anel, que daqui a pouco eu falo. E desde então, ela começou a se relacionar com Adrian e Marinette, normalmente aparecendo em momentos que Marinette não gostava, como em Frozen, indo pro reiki de patinação com Adrian, fazendo parte e sendo alvo dos planos de Marinette e Chloe na estreia do filme de Miraculous na série, e Oni-chan querendo Adrian em Desesperada, e vários outros momentos em que ela cobrava ou esperava alguma atitude verdadeira de Adrian ou Marinette. E isso culminou no namoro dela com Adrian no final da terceira temporada e começo da quarta, que mal durou 2 episódios inteiros. Após o término, ela focou em entender seus sentimentos e não buscar mais o Adrian, por saber que ele e Marinette se gostam e deveriam parar de enrolar. Tipo, essa é a história da Kyoko, tirando todas as vezes que ela virou Ryoko, porque isso não vem ao caso aqui. E ela tá voltando a ter muito destaque agora na segunda metade da quinta temporada em diante, seja por sentimentos remanescentes que ela tem pelo Adrian, que a gente nem sabia que tinha, pela forma como ela se comportou na quarta temporada, ou sendo muito mais protegida pela sua mãe. E o que eu digo pra vocês é que os planos podem simplesmente ter mudado. Não é porque Adrian, um dos protagonistas da série, é planejado para ser um Senti monstro desde a segunda temporada, que Kyoko também ser fruto de um amor que não teria que ser uma ideia tão velha. Podem ter decidido isso na terceira ou até no meio da produção da quarta temporada para desenvolverem melhor a história dessa personagem e o arco do Monarca na temporada atual. Nenhuma série tem todas as suas bases, plots e afins planejados desde os primórdios dela. Kyoko Senti monstro ser uma ideia recente explicaria outros plots bem antigos. Por exemplo, em Perfeição, Tomoe acha inaceitável que ele tenha mandado o Akuma direto pro anel da sua filha, sendo que ele literalmente já fez isso. Em revanche, o Akuma penetra seu anel, que dele surge uma enorme espada fundida ao seu corpo que precisa ser quebrada no final. E isso não foi problema algum, porque não era algo planejado de lá. Agora, na nova akumatização da Revanche que sai hoje, vemos que a espada não está mais fundida ao seu corpo, porque ao invés de akumatizar o anel como imperfeição, akumatizaria somente a espada de esgrima da Kyoko ou outro objeto como a rosa que transforma ela em Oni-chan, para que o objeto onde está o Amoki que criou a Kyoko, o anel, esteja protegido e não seja destruído. Já aprendemos muito bem com a Senti Bug que o Miraculous Ladybug não pode trazer Senti monstros desfeitos da realidade de volta à vida. Sem contar que Gabriel pôs Kyoko em perigo outras vezes, como em Mentira, dessa vez com o poder que ela até usa para atacar a própria mãe. Então duvido que sempre precisasse o Gabriel tenha tido a autorização da Tomoe para rolar uma akumatização da filha. O fato presumido que temos agora é tanto Adrian quanto Felix ou Kyoko são Senti monstros ou Senti humanos, falem como quiser. Esses Senti monstros criados para serem filhos perfeitos. Filhos esses que Tomoe ou Gabriel não podiam ter por algum motivo pelos meios convencionais biológicos que não precisam entrar em detalhe aqui. Porque além de terem os filhos que sempre sonharam, no futuro eles se casariam e fundiriam a marca Gabriel Agreste com as indústrias Tsurugi. Esse seria o acordo que eles têm há décadas e também o sonho dos dois que ela menciona. Por isso precisam que eles fiquem juntos. E algo que também mostra que essa ideia é mais atual do que antiga é que na quarta temporada nenhum dos dois realmente ligou quando Adrian e Kyoko estavam namorando com todas as letras e também não ligaram para o término deles.
E aí vem a questão, se eles foram criados da mesma forma, por que a Kyoko é tão diferente do Adrian? E aí, queridos, entra uma coisa que é muito diferente na família Agreste do que na família Tsurugi na maneira de lidar com os filhos. Gabriel vive com sua aliança mandando em Adrian, e sempre que possa ter alguma discussão, corta o assunto na hora com alguma ordem direta, sempre seguindo as vontades de Gabriel e quase nunca podendo pensar por si só quando é alguma questão importante. Já Tomoe, não! O objeto que contém o Amok fica com a própria Kyoko, para que ela tenha controle de si mesma o tempo todo, e assim tome suas próprias decisões e obedeça sua mãe pelo respeito e autoridade que ela representa, não porque é obrigada magicamente a isso. Tanto é que isso explica as várias vezes que Tomoe falou algo e Kyoko mentiu ou só desobedeceu, ou até a discussão que ela tem sobre amizades com a filha no final de Kari Yusen. Nada disso seria possível se Tomoe mantivesse o objeto com ela, controlando a filha, como Gabriel vive fazendo. Acho muito bonito e simbólico, caso seja realmente isso, que Tomoe deixa o objeto com a Amok com a própria Kyoko. Só que assim, no lugar dela, eu guardaria ele, sei lá, num cofre, porque assim ninguém usaria e não teria o risco que fosse realmente quebrado, sei lá, vai que por alguma acomodização, algum infeliz acidente que realmente quebre ou seja roubado e afins. Outra coisa que pensam muito, não só sobre a Kyoko ou o Adrian, e sim Sete monstros no geral, é que eles não são humanos de verdade. E ai, como é triste, um dos meus personagens favoritos ser um monstro e pipipi, popopó, mas gente, pelo amor de Deus. O Miraculous do Pavão é bem mais poderoso do que vocês imaginam. Adrian e Kyoko são tão humanos quanto Marinette e Alia, por exemplo, porque eles foram criados para serem humanos, adquirindo todos os atributos de um humano biológico, emoções, crescer, envelhecer, fraquezas corporais, risco de desenvolver doenças e etc. Tudo isso eles têm iguais. A diferença talvez só seria se algum deles fosse atingido por um cataclismo. Só que até uma pessoa normal não ia sobreviver ou dar boa, enfim. Porque eles vão ser humanos até o dia que morrerem. Nesse dia, o Amok sai do objeto e ponto. Isso não é a minha opinião, não, tá, amores? Os produtores e o criador da série já explicaram isso tintim por tintim justamente para pararem, naquela época, de depreciar o Adrian só por saberem que ele é um sangue monstro. Adrian e Marinette ainda vão poder ter filhos no futuro, tá? Não se preocupe. E quanto a quem criou a Kyoko, o que as pessoas mais falam é que teria sido a própria Tomoe e por isso que ela ficou cega. Por mais que eu discorde disso em vários pontos. Ao que tudo indica, Emily só usou o pavão uma vez para criar o Adrian, e isso já a deixou doente. Só que diferente da Natalie, que usou várias vezes, Emily levou quase 14 anos para essa doença a consumir e acabar a matando. Natalie, inclusive, segue o mesmo caminho, porque a cada dia que passa ela fica pior e é a razão pela qual ela vai continuar ajudando Gabriel com a loucura dele, porque senão ela morre. Tomoe até hoje, mais de 14 anos depois disso, só está cega. Ponto. Ela não está na cama de hospital, ela não está mal das pernas, ela está apenas cega. E considerando que foram criados ao mesmo tempo, ela já deveria estar que nem a Emily, que foi de arrasta pra cima. Então quem teria criado a Kyoko? O pai dela. O pai da Kyoko nunca foi mencionado até hoje, por mais que ele teoricamente exista, porque pela cultura japonesa, Tomoe não teria se relacionado com qualquer um ou estaria solteira até hoje, por mais que sim, seja uma possibilidade. E essa seria a única restrição que Tomoe poderia ter colocado na Kyoko, jamais falar ou perguntar sobre o seu pai. A forma da Tomoe de não surtar com isso ou se comportar como o Gabriel se comporta pela Emily. Caso não haja realmente um pai, a avó ou avô da Kyoko, que esse era campeão mundial como a Tomoe de esgrima, teria se sacrificado para criá-la. Isso também valeria para o pai do Félix, que morreu recentemente, há mais ou menos um ano. Ele que teria criado a jovem praga, não a própria Emily ou a Amelie que está esbanjando saúde. E o que isso realmente representa para a série da Kyoko ser um ser de monstro agora e tudo mais? Não representa nada que a gente deva se preocupar. Só teria o risco de que agora ela pode ser desfeita da realidade caso alguém quebre seu anel, mas acho que isso não vai acontecer e Argo jamais mataria outros dos seus irmãos, sete monstros, se que fosse estritamente preciso, como foi com a Lua Vermelha. O que nos resta agora é procurar pistas para comprovar algumas dessas teorias importantes para a história da série. Quem pode ter criado o Amok da Kyoko? Qual é exatamente o acordo que existe entre Gabriel e Tomoe? E que efeito isso vai ter na própria Kyoko quando ela descobrir que não é quem ela pensava ser esse tempo todo, e sim alguém literalmente criado pela sua mãe para ser perfeita. E que seria um dos motivos da personalidade dela ser assim tão alucinada por perfeição. E por esse vídeo é isso, galera. Não tem muito que eu vá mencionar sobre Adrian e Félix, porque eles não são a bola da vez. Quem é a Kyoko agora, e talvez tenhamos mais pistas sobre isso e sobre essa nova identidade dela hoje com a estreia de Proteção. Deixe seu like para mais vídeos assim, se inscreve no canal para não perder nada novo. Aqui tem outro vídeo do ranking dos acumatizados da segunda temporada. Comenta o que vocês acham da Kyoko agora e até o próximo vídeo.